Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Alva e no vídeo de hoje eu vou falar sobre três grandezas aqui conhecidas na eletricidade. Bora pro vídeo, vamos lá! São três grandezas conhecidas como tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. O que é tensão elétrica? A tensão elétrica ela é uma força que movimenta, os elétrons, as cargas. E essa força, e essa tensão, ela é conhecida como diferença de potencial. E o que é a diferença de potencial? É a diferença que há em duas extremidades, a diferença de cargas entre duas extremidades. Essa força, essa diferença de potencial, a tensão elétrica, ela é dada em volt, tá? Ela é popularmente conhecida como voltagem, mas o nome correto na eletricidade é tensão elétrica e a sua unidade é volt. E o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento dessas cargas, impulsionada por uma força, por uma tensão, de forma ordenada. Então, a corrente elétrica é o movimento das cargas de forma ordenada, ok? Aqui há um desenho, os elétrons totalmente desordenados, os vetores totalmente sem nenhuma direção, sem nenhum caminho. E uma vez que há uma força que impulsiona esse movimento, dá início então à corrente elétrica. Agora ela começa a ter um caminho, uma direção, uma transição dessas cargas, dos elétrons. Essa grandeza elétrica é dada em ampere. Ela é popularmente conhecida como amperagem, tá? Mas na eletricidade essa grandeza, é chamada de corrente elétrica e a sua unidade é dada com ampere. Bom, e o que é a resistência elétrica? A resistência elétrica é a dificuldade que os elétrons, que as cargas, encontram na sua movimentação. Bom, eu vou explicar aqui de forma bem simples, como que essas três grandezas aqui estão relacionadas. Aqui eu fiz um quadradinho para simular aqui em uma extremidade que há 15 elétrons. E nessa outra extremidade há 5 elétrons, tá? Poderia ser outro número, tá? Porém, há a existência aqui de uma diferença de números de elétrons. Então, essa diferença de 15 e 5, há uma diferença de 10 elétrons. Então, essa diferença de potencial dessa extremidade e essa extremidade, essa diferença de potencial é chamada de tensão elétrica. E a eletricidade nos ensina que as cargas, elas sempre tendem a um equilíbrio. E o que é esse equilíbrio? Nesse caso aqui, o equilíbrio ele vai acontecer quando essa extremidade e essa extremidade estiverem com um número igual. Então, nesse caso aqui, há uma diferença de potencial, há uma tensão elétrica, porque há um desequilíbrio de um lado para o outro. E aí há uma tendência que essas partes, uma vez conectada, exista uma transferência de carga. Então, se nós temos uma diferença de potencial, se nós temos uma tensão elétrica aqui existente, e uma vez que ele é conectado, para ligar uma lâmpada, algum dispositivo, uma carga em si aqui, uma vez que esse potencial ele é conectado, há então uma indução de corrente elétrica. Agora dá-se início de passagem de corrente, de uma passagem de elétrons desse lado aqui que tem uma quantidade maior para essa quantidade aqui menor, tá? Poderia ser um número totalmente diferente, é claro que aqui é só um exemplo, tá? E qual que é o intuito disso? O intuito é exercer um trabalho, exercer uma função. No caso aqui, poderia ser um ventilador, poderia ser uma máquina de lavar, poderia ser uma lâmpada, uma lanterna, tá? E o que é resistência elétrica? A resistência elétrica
é a resistência que a passagem dessas cargas aqui, dessa transferência de cargas, podem sofrer ou encontrar durante esse percurso. Então eu vou colocar uma imagem para vocês da força, né, da tensão elétrica, do volt tentando empurrar aí o ampere, né, que é a corrente elétrica, e no caminho ele encontra aí um cara tentando dificultar essa passagem, tá? Essa dificuldade que esse ampere tende a percorrer nesse condutor é chamado de resistência elétrica. Pessoal, aqui foi uma forma muito simples. É claro que na tensão elétrica existe tensão elétrica de corrente contínua, tensão de corrente alternada, circuitos monofásico, bifásico, trifásico, né? O que é tensão de linha, o que é tensão de fase, quais são os fenômenos que a gente vai ter nessa interligação aqui dessas três grandezas, por exemplo, para gerar trabalho, né? Gerar uma ligação de uma lâmpada, de um ventilador ou qualquer outra coisa, tá? Aqui é só um conceito bem básico de como a gente consegue entender o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica e o que é resistência elétrica. Lembrando que a tensão é a força, a corrente é o exercício do caminho das cargas e a resistência é um possível empecilho que essas cargas, né, que essa movimentação pode ter durante o percurso de transição de equilíbrio. Ok, pessoal? Se vocês ficaram com dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!